Nessa quarta do encontro, eu quero falar com você sobre a arte de não amargar a vida. A arte de não amargar a vida. Eu me lembro que quando adolescente, um amigo meu, ele foi até mim e levou para mim um livrinho pequeno. Um livro que, na verdade, era um tanto quanto antigo, então ele precisou fazer uma cópia, uma xerox desse livro antigo. E ele levou para mim, ele falou: João, você precisa ler esse livro. E quando eu olhei para a capa do livro, o título já era muito sugestivo. O título era Enfrentando a Tragédia Sem Perder a Doçura. Eu confesso para você que eu li o livro, mas eu não me lembro muito do conteúdo do livro. Mas a capa, o título, o nome, eu não me esqueço. Na verdade, essa frase, para mim, se tornou emblemática. Enfrentando a tragédia sem perder a doçura. Em tantos momentos da minha vida, o Espírito Santo usou essa frase para me lembrar que a minha missão, talvez a minha principal missão de fé, no meio dos meus desafios, no meio das minhas dores, no meio das minhas tribulações, é sair do outro lado sem ter perdido a doçura, sem ter deixado as amarguras da vida amargar o meu ser. E esse é o desafio que eu quero lançar para você, é o convite que eu acredito que Deus está lançando e propondo para nós hoje. Ele quer me convidar e te convidar a enfrentarmos as dores da vida, as aflições da vida, sem deixar a vida ficar amarga. A arte de não amargar a vida. Porque você sabe, a nossa vida é inevitavelmente marcada por momentos de perdas, de dores. Perdemos pessoas, perdemos dinheiro, perdemos oportunidades, perdemos chances, perdemos projetos. Perdemos e perdemos. Às vezes na vida vamos aí acumulando uma longa lista de perdas. E é interessante você perceber que há pessoas que após o vale da sombra da morte se tornam mais sensíveis, mais cheias de empatia, mais capazes de solidarizar com aqueles que sofrem, porque eles próprios sofreram. Se tornam pessoas mais misericordiosas, mais dependentes de Deus, mais confiantes no Senhor. Ao passo que outras pessoas passam por desafios, passam por problemas, saem do outro lado mais azedas, desconfiadas. Desconfiadas, já viu essa? Alguém que foi frustrado, decepcionado por alguém, parou de confiar. Confiar em pessoas, confiar em seres humanos. Outras pessoas saem do outro lado, mais frustradas, mais desesperançosas, mais cínicas. Cinismo encontra espaço aí, mais amargas. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre não deixar isso acontecer, a arte de não amargar a vida. Eu pensava sobre isso, foi a palavra que Deus colocou no meu coração e pensei qual história da Bíblia melhor reflete ou melhor nos ensina sobre isso. E eu fui levado ao livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento, Ruth, o livro que fica depois de Juízes. E no livro de Ruth nós encontramos a história de uma mulher chamada Noemi, uma mulher que por muito pouco não deixou a sua vida se amargar. É com ela que eu quero que você e eu, nós possamos hoje aprender sobre a arte de não amargar a vida. Ruth, capítulo 1, fala do início dessa história. Fala que um homem de Belém de Judá, chamado Elimeleque, casado com Noemi, e juntos eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém de Judá e foram morar nas terras de Moabe. Quando eles chegaram ali, não durou muito tempo, Elimeleque morreu. Então seus filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Também não durou muito tempo, 10 anos se passaram, e então Malom e Quilion morreram. E aquela família se tornou uma família de 3 viúvas, Ruth, Orfa e Noemi. 3 viúvas, 3 mulheres. Uma mulher naquela época não tinha força produtiva, dependia da provisão do seu marido. Uma família de 3 viúvas, portanto, era uma família destinada à miséria, à vergonha, à pobreza, a humilhação, a marginalização social e mais, a marginalização espiritual.
Em uma sociedade que atrelava a prosperidade material com o favor de Deus, uma família de 3 viúvas era facilmente vista como uma família amaldiçoada, maldita. Esse era o fardo que elas tinham sobre si. E daí a Bíblia nos fala em Ruth capítulo 1 que a própria Noemi encoraja as suas duas noras, Orfa e Ruth, a ficarem em Moabe, porque ela tinha um projeto de voltar para a sua terra, porque ela havia escutado que havia pão, havia fartura, prosperidade havia visitado a sua terra de Belém de Judá. Então ela achou por melhor voltar para a sua terra de origem. Mas insistiu com Ruth e com Orfa: não venham comigo, fiquem aí, arranjem maridos, sigam com a vida de vocês. A Bíblia Sagrada nos fala em Ruth capítulo 1, que a Orfa saiu, deixou, a órfã foi para lá, seguiu com a sua vida, seguiu com o casamento. Mas a Bíblia nos fala que Ruth não. Ruth ficou com Noemi, Ruth permaneceu com Noemi. E a Bíblia nos fala, em Ruth capítulo 1, versículo 19, que quando Ruth e Noemi chegaram às terras de Belém de Judá, assim diz a palavra de Deus: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que a Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi. A palavra Noemi significa agradável. Ela disse: chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Sublinhe isso. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quem é Noemi? A agradável, que permitiu, ou nesse momento estava permitindo, que as circunstâncias mudassem quem ela era, ao ponto que ela começou a dizer: não me chamem Noemi, não sou mais a agradável, não sou mais a doçura de ser que eu era, perdi a ternura, eu sou amarga agora, me chamem de Mara, amargura, amarga, esse é o meu nome. Eu quero falar sobre 4 coisas que eu noto aqui no livro de Ruth, sobre a arte de não amargar a vida. Como não deixar de ser Noemi e passar a ser Mara. Como não perder o espírito agradável e doce e tornar-se amargo. 4 coisas, anote por favor. Primeiro, corrija a sua visão. Corrija a sua visão. É notório na fala de Noemi que ela carregava uma visão de Deus muito triste. Ela fala assim: o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Você consegue perceber a visão que a Noemi tinha de Deus? Se alguém perguntasse para Noemi: Noemi, quem é Deus? Ela diria: quem é Deus? Deus é um poder que fere, Deus é um juiz severo, que na sua mão segura um chicote, e que no primeiro vacilar do nosso andar, Ele aplica o chicote. Deus é um distribuidor de desgraças. Deus é um Deus que pesa a sua mão sem dó. Deus é um Deus que amaldiçoa sem pena, inclusive os seus, o seu próprio povo. Deus é esse. Essa é a visão que ela tem de Deus. Ela elabora uma percepção de Deus a partir das suas dores, das suas perdas, dos seus traumas. E quantos fazem da mesma forma? Elaboram uma visão, uma percepção de Deus a partir das suas dores, dos seus lutos, e não a partir da palavra. Meu amigo, esse não é Deus. Noemi está errada. E todos aqueles que carregam a síndrome de Noemi também estão equivocados. Eu chamo de síndrome de Noemi essa teologia doentia que fica desenhando um retrato monstruoso de Deus, que torna Deus o culpado de todos os infortúnios na vida. Se eu fui demitido, foi Deus. Se eu perdi o marido, foi Deus. Se eu rompi o noivado, foi Deus. Se a empresa faliu, foi Deus. Se a minha sogra, se o meu pai, se a minha mãe veio a óbito por causa do Covid-19, Deus. Deus, 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 Deus. Esse Deus que está aí distribuindo desgraças e misérias não é o Deus que nós vemos em Jesus. Eu entendo a Noemi pensar assim.
Eu entendo porque a Noemi viveu em uma época, dentro de uma tradição religiosa, que era isso que ensinavam para ela. Um Deus de justiça retributiva. Um Deus que pecou, ele retribui com maldição. Obedeceu, ele retribui com bênção. Mas não é esse o Deus que nós temos diante de nós na pessoa de Jesus. Nós não somos da tradição de Noemi, nós somos discípulos de Jesus. A visão que nós temos sobre Deus, nós extraímos ela a partir de Jesus. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Por esses dias eu cruzei com um post de um rapaz, e aí eu fiquei engasgado com aquilo. O cara falando que Deus é o Deus das pragas, e ele baseou em Êxodo. Ele baseou na história das 10 pragas, lá do Êxodo. Você conhece a história, não conhece? Pronto. Deus é o Deus das pragas. Fiquei pensando, esse rapaz precisa ganhar uma Bíblia, porque só deram para ele Gênesis e Êxodo. A Bíblia dele ficou incompleta. Eu fiquei pensando comigo, quem sabe eu acho que eu vou perguntar para ele aqui via direct o endereço dele, para enviar para ele uma Bíblia completa, especialmente no Novo Testamento. Porque Deus não é o Deus das pragas. As pragas foi a forma que Deus foi quebrantar Faraó. Mas no presente momento, desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e o Espírito Santo foi derramado, nosso Senhor Jesus Cristo falou que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não são as pragas. Sabe o que é isso? Teologia doentia. Gente que tira texto do contexto, gente que vai pensando o versículo e fica fazendo post e injustiçando Deus, fazendo um desserviço ao Evangelho, espalhando uma notícia imprópria, inadequada, beirando a blasfêmia sobre quem Deus é. Nosso Deus não é esse. Você quer olhar para Deus? Olha para Jesus. Aí você diz, pastor, Deus mudou? Você acha que Deus então do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus mudou? Não, amigo, não mudou. O que mudou foi a nossa revelação sobre Deus, porque na Bíblia a revelação progrediu, ela é progressiva, você nunca sabe disso? A revelação progride, ela anda. Se você perguntar a Noemi, quem é Deus? Ela diz, é um poder que fere. Se você perguntar ao apóstolo João, quem é Deus? Ele vai dizer, Deus é o amor que morre. Você está entendendo? Porque João está no outro lado da história. João viu a cruz, João viu a ressurreição, João viu o Messias, João andou com Cristo, com o Verbo encarnado. Ele lê Deus a partir de Jesus. Gente, é hora de nós juntos, vamos corrigir a nossa visão. Para de enxergar esse Deus terrível contra você. Não repita as falas de Noemi. Olha para Deus e diga, Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Deus, o meu Pai de amor que cuida de mim. Essa raiva que você sente de Deus, porque teu pai morreu, tua mãe morreu, porque alguém que você amava faleceu. Essa raiva que você sente de Deus, porque se sente injustiçado na vida, ferido pela vida. Essa raiva, a única coisa que ela faz por você e com você é levantar um muro, uma barreira, que impede você de acessar a única fonte que pode te sustentar na existência, Deus. Essa raiva afasta você do teu Pai Celestial, afasta você da graça, do perdão, do amor do teu Pai Celestial. No nome precioso de Jesus, eu digo para você, corrija a sua visão, corrija a sua visão. Irmão, na minha vida eu tenho um compromisso, eu vou pregar Deus a partir de Jesus até eu morrer, eu vou continuar crendo no Deus a partir de Jesus, revelado em Jesus até eu morrer. Corrija a sua visão, coloque colírio nos seus olhos. Deus não é contra você, Deus não é em oposição a você. Não, não. Pena que Noemi não conseguiu, não teve a chance que eu e você temos de perceber Deus a partir de Jesus Cristo. Corrija a sua visão. Quando você corrige a visão, quando você olha para Deus a partir de Jesus, sabe o que acontece? Você para de fazer essa pergunta que eu recebo direto lá no Instagram, no direct. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que fica perguntando por que Deus fez, por que Deus fez, ainda não entendeu.
não compreendeu Deus a partir de Jesus. Quando você entende Deus a partir de Jesus, você para de falar por que Deus, e você começa a dizer, sabe de uma coisa? Porque para mim não é mais uma questão. A questão agora, Senhor, é e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço para enfrentar essa dor com paz e com esperança na alma? E agora? O que é que o Senhor me diz, Senhor? Percebe? Por quê? E agora, Senhor? Duas direções, dois modos de questionar Deus. Corrija a visão. Corrija a visão. Perceba Deus a partir de Jesus. Segunda coisa, para quem não quer amargar a vida, a arte de não amargar a vida. Segunda coisa, celebre o que ficou. Ou celebre quem ficou. Sabe por quê? Porque a Noemi, ela diz algo interessante, versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mas calma aí. Se você olhar bem para a história dela, teve algo que ela não tinha quando saiu de Belém e agora tinha quando voltou para Belém. Ruth. Ela não tinha, mas agora tinha. Ruth estava com ela. Mas sabe qual é o problema? É que a Noemi estava tão triste, tão triste, tão triste, por causa daquilo que ela havia perdido, que não conseguia enxergar valor naquilo que ainda estava com ela. Eu vou repetir. A Noemi, assim como muitos de nós, quando ficamos tristes, por causa daquilo que não está mais conosco, nós acabamos perdendo o entendimento do valor daquilo que ainda está conosco. Sim, a Noemi não tinha mais o marido, não tinha mais os filhos, não tinha mais as suas terras em Moabe. Sim, ela não tinha mais nada daquilo, mas ela tinha Ruth. E que tal celebrar Deus por Ruth? Porque se eu tivesse a chance de conversar com a Noemi, eu olhava para ela e falava, Noemi, amiga, eu estou entendendo. Você tem todo o direito de enfrentar o teu luto. É preciso, é saudável você viver o teu luto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está no lucro, viu? Você está no lucro de ter a Ruth. Porque uma senhora como você, idosa, viúva, sem recursos, voltando recentemente para a sua terra, portanto, sem ter para quem recorrer, era para também estar sozinha. Mas você não está sozinha. Teve alguém que enxergou valor em você, mesmo sem você produzir nada, mesmo sem você aparentemente ter nada para oferecer. Teve alguém que viu valor, a Ruth. Celebra pela Ruth, agradece a Deus pela Ruth, levanta as mãos aos céus pela Ruth. Amigo, se você não quer deixar a vida ficar amarga, não importa as perdas, os problemas que te acontecerem, as pressões que vierem, no final das contas, faz um balanço e diz, Senhor, obrigado por quem ainda está comigo. E obrigado, Senhor, por aquilo que ainda está comigo. Eu celebro quem ficou, eu celebro o que ficou. Eu celebro o que ficou. Eu celebro as pessoas que ficaram. E aqui fica uma observação importantíssima. Se nós queremos desenvolver a arte de não amargar a vida, nós vamos precisar, escuta bem isso, nós vamos precisar investir nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos. Porque eu fico pensando, o que é que fez a tal da Ruth ficar com a Noemi? Se não, todos os anos que Noemi teve Ruth em sua casa e provavelmente a tratou com bondade. Se não todos os anos que Noemi esteve com Ruth e como o nome Noemi diz, foi agradável para Ruth. É esse o tempo que nós precisamos pensar. A vida já está sendo amarga demais. Não faça com que você deixe de ser agradável para quem te ama. Não deixe as circunstâncias envenenarem os teus relacionamentos, abalarem os teus vínculos. Quem te ama não tem nada a ver com isso. Quem te ama não pode sofrer os respingos das tuas perdas.
Eu e você, nós temos que investir nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos, porque no final das contas, quem vai nos ajudar a não deixar a vida amargar é quem nos ama, é quem segura na nossa mão e diz eu te amo, e a despeito dos problemas, das pressões, das circunstâncias, eu estou contigo, eu não abro nem para o trem, eu te agarro pela mão e eu digo nós vamos enfrentar isso juntos, meu amor, nós vamos enfrentar isso juntos, meu pai, nós vamos enfrentar isso juntos, meu irmão, nós vamos enfrentar isso juntos, minha amiga, nós vamos enfrentar isso juntos, igreja. Gente que segura a nossa mão e diz, vamos, eu não te largo, eu não te deixo. Celebre o que ficou, fortaleça o que restou, invista no que permaneceu. Celebre o que ficou. Essa é a arte de não amargar a vida. Terceiro princípio que eu aprendo é abrace as mudanças, abrace e abrace. A palavra abraço eu escolhi a dedo, pensei qual seria a melhor palavra, cheguei nessa, abrace. Eu quero que você carregue essa ideia no peito mesmo, de abraçar as mudanças. Porque a vida dessas mulheres mudou drasticamente. Ruth capítulo 2 nos coloca diante do novo cenário da vida delas. A tal da Ruth chega para a sogra, Ruth 2 verso 2 e diz, ô Noemi, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá minha filha, vá, respondeu-lhe Noemi. Sabe o que é isso? Naquela época havia uma lei, e na lei de Israel, o mandamento era, a pessoa deveria fazer a colheita em todo o campo, mas deveria deixar as bordas. As bordas deveriam ser poupadas. As bordas deveriam ser poupadas para que o estrangeiro, o pobre, o necessitado pudesse ir e colher as bordas. O estrangeiro, o pobre e o necessitado, tá ligado? O que é que esse versículo está falando? Que elas agora estavam vivendo vida de estrangeiro, pobre e necessitado. Esse era o cenário. Não tinha mais Elimeleque, não tinha mais mesa farta, não tinha mais homem dentro de casa, não tinha mais provisão certa todo dia, não. Pobre, viúva, miserável, envergonhada e agora pedintes. Mas sabe o que eu acho lindo? É como elas abraçam esse tempo. Não choram, não se vitimam, não ficam ali esperando, passivas, o que é que alguém vai fazer por elas? Não, elas abraçam a mudança, Elas falam, mudança vem para cá, eu vou ter esse senso de ownership, de pertencimento, de dizer, essa mudança me pertence, essa mudança é minha, essa nova realidade é minha, é dura, mas é minha essa realidade. A vida mudou drasticamente, as limitações se multiplicaram, mas sabe de uma coisa? Essa vida é minha. E eu vou abraçar isso, e eu vou viver esse momento, e eu não vou esperar as coisas serem melhores, eu não vou esperar os ventos soprarem para eu tirar o meu navio do porto e começar a colocar ele no meio do mar. Não, se não tem vento eu vou remar. Abrace as mudanças. Sabe por quê? Porque diante das dores, das pressões, das perdas da vida, é muito fácil. E essa é a nossa tendência, a tendência de nós ficarmos cheios de nostalgia. Ah, como era bom como era. Ah, como era bom quando eu tinha isso, quando eu tinha fulano, quando eu tinha aquela vida. Nós ficamos com esse saudosismo em relação ao passado. Nós ficamos nos comparando em relação a outras pessoas. Nós vamos, de maneira sutil, caindo na ingratidão. E sabe o que acontece? A vida vai ficando amarga, irmão. A vida vai ficando amarga. Vai ficando amarga, sabe por quê? Porque eu descobri que um dos segredos da infelicidade, você sabe qual? Um dos maiores segredos da infelicidade é o descontentamento. É quando nós vivemos a felicidade do assim que eu conseguir ter filho,
Porque há 10 anos, há 15 anos eu tento ter filhos com meu marido, não consigo. Mas assim que eu tiver, aí eu vou abrir o sorriso, eu vou estar pleno, eu vou estar completo. Assim que eu passar na faculdade, assim que eu me livrar desse ensino médio, assim que eu sair de casa, que essa casa é o meu tormento, essa família é o meu tormento, assim que eu sair, aí nós ficamos postergando a experiência da felicidade para um futuro, e esse futuro vai se tornando futuro de um futuro, que vai se tornando futuro de um futuro, e ele nunca chega, porque você não entende que ele nunca vai chegar, é você que o faz, com a graça, o poder e a unção do Espírito Santo, você que o constrói. E aí a gente perde a dimensão bíblica da felicidade. A felicidade na Bíblia não é circunstancial. A felicidade na Bíblia não é um objetivo que se persegue, é um estado de alma que nós gozamos quando vivemos o pleno sentido de cada momento. O pleno sentido de cada momento. Esse momento que eu estou passando é duro, é difícil, é complicado, mas é meu e eu vou vivê-lo intensamente e eu vou vivê-lo de modo digno, com a cabeça erguida e os olhos no meu Senhor Jesus. A fé no meu peito, a esperança na minha alma, colocando a mão na massa e pedindo a bênção do Senhor. Eu vou viver esse momento da melhor maneira que posso. Essa felicidade que não tem a ver com aquilo que temos na vida, e sim com o como desfrutamos daquilo que temos na vida. Não tem a ver com aquilo que tenho, mas com o como eu desfruto aquilo que eu tenho. De maneira simples. Olha esse exemplo, um exemplo tão simples. Exemplos pequenos, um exemplo bem simples. Uma jarra de suco de limão. Tem gente que faz uma festa com uma jarra de suco de limão. Tem gente que olha para uma jarra de suco de limão e diz, só um suco, sinal nem está muito bom. A mesma jarra, o mesmo suco. Um vê grandeza no pequeno, desfruta do sabor do minúsculo. O outro simplesmente olha, trata como ordinário, despreza como comum. E perde de vista que os milagres só são milagres porque nós o enxergamos, ou os enxergamos como milagres. Sabe o que acontece? É que nós vamos vendo as mudanças acontecerem, as pressões, as transições aparecerem, visitarem nossa vida, e nós perdemos isso, a iniciativa de abraçar a mudança, abraçar o momento, abraçar a nova realidade. Irmão, a vida não é o que era, esqueça. A crise do Covid-19 está aí, falando para todo mundo. O mundo mudou, vai mudar mais. A realidade que se coloca diante de nós é nova, é diferente. Para empresas, para famílias, para relações, para igrejas. E aí, o que faremos? Bom, para não amargar a vida, façamos como Ruth. Vamos abraçar essa mudança. Não é sobre ser melhor ou pior. Esse tempo é diferente, é novo. É novo. E eu vou abraçá-lo com todos os ônus e os bônus que ele carrega com ele. Eu quero finalizar a minha mensagem falando que a arte de não amargar a vida inclui esse quarto e último princípio. Olhe para o seu Redentor. Corrija a sua visão. Corrija a sua visão. Celebre o que ficou. Abrace a mudança. Olhe para o seu Redentor. Olhe para o seu Redentor. O texto de Ruth é belíssimo. A narrativa nos leva por caminhos poéticos. Ruth, por exemplo, quando vai colher as espigas, acaba que por providência divina entra no campo de um homem chamado Boaz. E à medida que ela entra nesse campo, um encontro acontece entre Ruth e esse homem Boaz. Um homem que se apaixona por ela. A Ruth conta para Noemi que um Boaz foi generoso e bondoso com ela. A Noemi salta da cadeira e diz, eu não acredito, Ruth. Você sabe quem é o Boaz? Boaz é o nosso parente. É o nosso parente resgatador. Naquela época havia uma lei.
E a lei era, quando em uma família as mulheres ficavam viúvas, perdiam todos os seus maridos, ficavam desprovidas, portanto, de um homem que fosse o provedor, o parente mais próximo deveria casar-se com elas, ou no caso, com ela, com a Ruth aí. Isso porque essa era uma forma de resgatá-las da pobreza, da vergonha, da miséria. Naquela época, naquela sociedade, era assim a dinâmica social. E aí, é esse o contexto aqui do texto. Quando a Noemi fala, ele é o nosso parente resgatador, ela está dizendo, ele é o homem que tem potencial de mudar nossa história, mudar nossa vida. E aí, claro, eu vou poupar alguns detalhes. O Boaz consuma sua relação com Ruth, casa-se com ela e torna-se de fato o resgatador, também chamado de remidor, ou em outras traduções de redentor. Redentor, parente, resgatador, remidor ou redentor. Em Ruth capítulo 4, a cena que nós vemos é Ruth dando à luz a um filho de Boaz. O nome dele é Obed que tem um filho chamado Jessé que teve um filho chamado Davi. Está fazendo a conexão? A Ruth se torna bisavó do Davi, o Davi que foi rei de Israel, um dos maiores reis, se não o maior da história de Israel. Mas o que me chama a atenção é Ruth capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz assim: Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja lembrado em Israel. As mulheres olharam para Noemi e disseram: Noemi, finalmente, hein? Você pode dizer, Deus não te deixou, Noemi, sem um redentor. Apareceu um redentor, apareceu alguém que deu um novo desfecho para a história, que deu para elas uma nova possibilidade, um novo começo. E aqui está esse princípio, esse quarto, último e talvez para mim o mais lindo princípio sobre a arte de não amargar a vida. Se você quer não amargar a vida, viva nessa convicção: Deus não me deixou sem redentor. Nós temos um redentor, o nome dele é Jesus, que há 2 milênios cruzou a Palestina com o seu pé, com a sua sandália empoeirada, viveu 30 anos de perfeição, curou leprosos, curou enfermos, expulsou demônios, pregou as boas novas do reino, morreu na cruz do Calvário, despojou no seu sacrifício principados, potestades, e ao terceiro dia ressuscitou, o cordeiro que foi imolado e ressurgiu da morte, venceu a morte para ser o meu redentor, o seu redentor. Aí você fala assim, você que está aí me escutando, diz: e o que é que isso tem a ver comigo? O que é que tem a ver com a minha história? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque Jesus ser o nosso redentor é como Boaz ser o redentor de Noemi e Ruth. Ele é a nossa mudança, a nossa virada. Ele é a porta que nos abre um novo começo. Eu não posso garantir para você, não posso. Gostaria de concluir essa mensagem falando e pregando assim: da mesma maneira que Deus deu a Ruth e a Noemi filhos e uma descendência linda, para você estéril Ele dará. Da mesma maneira que elas prosperaram e tiveram muito mais do que em toda a sua vida, Deus fará na sua vida. Bom, eu não posso garantir para você, eu não posso fazer promessas em nome de Deus, eu não posso dizer para você que Ele te recompensará em dobro, te restituirá em dobro. Essa matemática cabe a Deus, amigo, não a mim. Não posso alimentar isso em você. Mas o que eu quero nutrir na sua alma é a certeza de que se eu tenho um redentor, eu sempre terei um recomeço.
Se eu tenho um Redentor, eu sempre terei um novo capítulo para escrever. Se eu tenho um Redentor, isso significa que se a minha vida está nas mãos dele, as minhas perdas não podem me destruir. Se eu tenho um Redentor, isso significa que a minha vida será maior do que as minhas dores, a minha vida será maior do que as minhas perdas, a minha vida será maior do que as minhas aflições, a minha vida será maior do que as pressões que eu passei. Eu sairei do outro lado, talvez não com o dobro do que eu tinha, mas sendo o dobro do que eu fui. Talvez eu não saia do outro lado acumulando, entesourando o dobro do que eu um dia possuí, mas certamente eu sairei endurecido, mas sem perder a ternura, enfrentando leões, mas sem ter perdido a doçura, sendo ferido, frustrado e por vezes criticado, ofendido, mal interpretado, mas sem perder a doçura. Eu não amargarei, porque eu tenho um Redentor. E porque eu tenho um Redentor, nada, nenhum mal, nenhum infortúnio pode pôr um ponto final na minha história. Porque eu tenho um Redentor. Eu sei que tem um amanhã, porque eu tenho um Redentor. Eu sei que eu tenho um depois, porque eu tenho um Redentor. Eu não preciso devolver o mal com o mal. Eu tenho quem me defenda, eu tenho quem se ergue por mim. Eu tenho para quem olhar. Eu tenho. Louvado seja Deus, que não nos deixou sem Redentor. Querido, talvez hoje você tenha todos os motivos para se tornar amargo, mas eu convido você a encarar a arte de não amargar a vida. A arte de não amargar a vida. Porque eu fico pensando, na minha vida, como a minha vida será descrita, enxergada por outros. Eu fico às vezes assim pensando, eu tenho esses pensamentos assim, meu maluco. Eu fico pensando, cara, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, o que é que eles vão poder falar de mim? E eu quero que eles possam dizer: João passou por momentos difíceis, foi um homem experimentado em dores, foi um homem que soube o que era esperar, foi um homem que soube o que é perder, foi um homem que soube o que é orar e não ter respostas de imediato derramadas sobre ele. Ele soube, ele provou, ele experimentou do fel, das circunstâncias difíceis, mas ele não perdeu a doçura, ele não amargou, as palavras não ficaram travosas, a essência não foi envenenada, o coração permaneceu doce, as costas largas, duras, mas o coração doce. Faça isso, meu irmão. Suplique hoje: Espírito Santo, me ajuda a desenvolver a arte de não amargar a vida. Onde você estiver, eu convido você a orar.